um grande problema na nossa sociedade atual e que não somente da nossa sociedade, mas que hoje em dia é muito mais agravado devido ao uso do telefone e das redes sociais, que são grandes distratores hoje nas nossas vidas. Hoje se tornou mais fácil estar disperso e não estar indo em direção a algo ou alguma coisa. E hoje em dia as pessoas têm uma facilidade enorme para se distrair e não se colocar engajada em suas atividades. E hoje em dia isso é um perigo, porque imagina daqui 10, 20, 30 anos, 40 anos, pensando na pessoa que você poderia ter sido e você não foi, porque você simplesmente ficou só pensando e martelando aquela pessoa na sua mente e não agiu de fato para se tornar ela. Você não executou, você não teve ação. E o mundo hoje em dia ele precisa de ação, ele não precisa de planejamento propriamente. Claro que o planejamento é muito importante. Ele sem o planejamento você não vai a lugar nenhum, mas você ficar só no planejamento, fica naquela masturbação mental e não partir para a ação, que é a parte de agir, de buscar e ficar só naquele negócio, cara, eu queria ter o meu próprio negócio e fica estudando, 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 estudando e não começa, não procura vender alguma coisa. Cara, eu queria ir para academia e fica só estudando, fica estuda nutrição, estuda treinamento físico, vê qual exercício é melhor para qual grupo do petróleo e não vai para merda da academia. Quer começar a estudar, quer começar a ler e não começa a ler, fica vendo qual livro é melhor, qual livro pode ser mais bem proveitoso. E você não começa a ler, você não pede um livro na Amazon e abre, e abre quando ele chega na sua casa. Você simplesmente não começa e não se engaja em nenhuma atividade. E hoje em dia isso é, cara, isso é destrutivo. Eu tenho uma história de uma pessoa muito próxima a mim que eu conheço que ela veio com uma reclamação para mim falando sobre a sua vida, que ela nunca tomava ação e nunca procurava fazer alguma coisa. Era um rapaz jovem ainda, de seus 20 e poucos anos. Ele citou que aos seus 14, 12 anos, o sonho dele era começar um canal no YouTube. Ele queria gravar e queria começar a postar vídeos. Mas ele fez isso? Não. Aos 16 anos ele falou que ele queria começar a ir para academia e queria começar a treinar. Ele fez isso? Também não fez. Aos 18 anos ele falou que queria empreender e queria estar rico. Aos 23, 25 anos ele começou a fazer isso. Aos 18, não. Ele esperou. Mas tem uma coisa que ele sempre me falou que ele fazia, ele estudava cada ato minuciosamente para poder fazer. Ele estudava cada ato minuciosamente para ter as condições perfeitas e ter o melhor começo possível ali na sua situação. O cara, isso, ele se queixou que travou a vida dele por anos, isso, e ele não se, conseguiu fazer nada. Ele chegou aos seus 20 e poucos anos e ele de fato não tinha nada e não construiu nada, não teve experiência, não trabalhou, não empreendeu, não começou a treinar, não começou a gravar, não postava nada. Ele queria ser um cara famoso, mas não postava. Ele queria ser um cara muito estudado, mas não começava a estudar. Ele queria ser um cara forte, mas não ia pra academia. E, cara, que tipo de vida maldita pode ser essa, entendeu? Que tipo de vida pode te levar a chegar a esse lugar? Imagina um cara desse aos 40 anos, o tanto de arrependimento que ele não teria, um tanto. Imagine você aos seus 40 anos sem ter feito nada, sem ter conquistado nada, sem ter chegado em nenhum lugar. Como você se sentiria? Você provavelmente se sentiria mal, se sentiria ruim, teria um embrulho no estômago, dá uma ansiedade só de pensar. Imagina essa pessoa aos 40 anos, que aos 20 e poucos não fez nada e queria se manter só naquele campo das ações. Cara, o que te levaria a ter uma mudança de vida não expressiva, mas o lado pior seria simplesmente o seu hábito de ficar somente parado e não começar a se movimentar, não fazer nada. Cara, isso é destrutivo. Se você for homem, ainda mais se você for homem, cara, você tem que se mexer, você tem que buscar, você tem que fazer força. Você tem que fazer força, não só na academia, mas se esforçar para buscar o que você quer, acima de tudo, para não chegar aos seus 40 anos e olhar para trás e ficar pensando, cara, eu poderia ter feito isso aos meus 20, eu poderia ter feito isso aos meus 30, eu poderia estar tão bem hoje, mas eu não estou porque eu não levantei a merda da minha bunda da cadeira e comecei a me mexer. E eu acabei de falar sobre a minha vida dos seus 12 até os 20 anos. Eu queria ter começado um canal mais cedo, não comecei. Eu queria ter começado a treinar mais cedo, não comecei. Eu queria ter começado a empreender mais cedo,
não comecei. Hoje em dia estou aqui e e essa versão dessa pessoa aos 40 anos seria quem eu me tornaria, mas eu não vou me permitir ser desse jeito, porque hoje eu estou aqui, eu tenho meu negócio próprio, eu estou começando a gravar, eu vou regularmente à academia e eu estou gravando esse vídeo 10 horas da noite, porque é o horário que eu consegui. Por que você deveria me escutar? Eu não sou ninguém ainda, mas um dia eu quero ser um empreendedor serial, quero ser um grande comunicador e eu quero impactar a sociedade de uma forma positiva, seja ou espalhando informação ou criando alguma empresa útil, que tenha um serviço útil para a sociedade. Não um serviço que me traga só retorno financeiro, mas um serviço útil para outras pessoas. Essa é a pessoa que eu quero. E eu tive esse problema durante a minha vida. Eu queria ter começado a fazer as coisas mais novo, mas eu não consegui pela inação. Isso me travou e isso atrasou vários anos da minha vida. Hoje em dia eu tenho 20 anos, eu estou aqui de frente com a câmera e sim, eu faço tudo que eu estava me queixando que eu não fazia antes. Sim, hoje em dia eu gravo conteúdo, hoje em dia eu tenho meu próprio negócio, hoje em dia eu vou para academia e eu faço dezenas de outras coisas também. Trabalho, faço faculdade também. E, tudo isso é para eu não me tornar a pessoa que aos 40 anos vai olhar para trás e vai ter aquela grande bateria de arrependimentos, de pensamentos que ela poderia ter feito e ter agido diferente, mas não agiu. E eu estou aqui hoje evitando que essa minha versão um dia ela seja real. Quero me distanciar ao máximo disso. Porque na nossa sociedade atual eu vejo pessoas falando demais, falando que vão fazer algo e não fazem. Eu vejo pessoas fazendo planos no papel e não executando. Eu vejo pessoas falando que vão abrir um negócio e ficam só na palavra e não começam. Eu vejo pessoas falando que vão mudar de vida e não mudam de vida, só ficam na palavra e não fazem nada. Cara, eu crio um nojo tão grande disso que eu não faço, não consigo nem verbalizar. Porque eu era assim, acima de tudo, eu era essa pessoa. Eu não tinha ação das coisas. Eu deixava a vida me levar no piloto automático. Eu não tinha o controle da minha vida. Hoje em dia eu não vou deixar que isso aconteça de novo. E eu pego as rédeas da minha vida e eu não vou deixar que o mundo diz quem eu seja, meu peso, minha condição física, minha condição financeira, porque eu vou tomar o controle da minha vida e eu vou controlar isso aqui. E hoje eu vejo que isso falta em muitas pessoas, porque a, a situação que eu relatei sobre mim não é só sobre mim. Eu olho, eu vejo uma esquina, eu vejo uma pessoa desse mesmo estado, que tipo não age, não busca aquilo que quer. Queria estar em outro emprego, mas não manda currículo para nenhum canto, não tenta fazer uma entrevista de emprego, não quer sair dali, não se mexe para sair dali. Reclama do lugar que está, mas não se mexe para sair de onde está. A pessoa fala, eu estou insatisfeito com o meu curso, mas não começa outra faculdade, fica na mesma merda da faculdade, continua trabalhando na mesma merda da mesma e não procura mudar a sua situação atual. Cara, eu fico tão indignado com esse tipo de situação, porque eu já fui esse tipo de pessoa e eu não consigo mais me ver desse jeito. Eu tenho um desdenho, eu tenho um desgosto mesmo e forte de me imaginar desse jeito de novo, porque, cara, é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Tudo que sair da sua boca será uma mentira, porque você é um alienado, porque você não é porque você ainda não é ninguém, você não tem uma direção. Que tipo de pessoa é você que não tem uma direção para seguir na sua vida? E que tipo de exemplo você vai dar para os seus semelhantes? Quem você quer ser? Quem você quer ser? Você, acima de tudo, tem que fazer essa pergunta para você todos os dias e buscar fazer o que te leva para próximo dessa pessoa que você quer ser. Já faz um bom tempo que eu me faço essa pergunta. Desde então, comecei a trabalhar bastante. Hoje é sexta-feira, eu poderia estar bebendo, não estou, poderia estar em festa, não estou. Eu poderia estar dormindo uma hora dessa e não estou. Eu estou aqui sentado com uma montanha de livros na minha frente, o meu celular em cima, porque esse é o meu tripé. E eu estou aqui gravando e buscando uma melhoria de algo para minha realidade, buscando me aproximar da pessoa que um dia eu quero ser. Cara, se você quer, eu não posso te dar a receita do sucesso, porque eu ainda não cheguei ao sucesso, mas eu sei a receita do fracasso, porque eu experimentei ela por bastante tempo.
tempo até demais, que me travou. Eu poderia estar em uma condição bem melhor hoje em dia, mas devido a essa receita do fracasso que se instalou na minha vida, eu me atrasei durante um tempo, mas isso nunca mais vai acontecer. Mas a receita do fracasso é o seguinte: você ficar parado, você não se mexer, você simplesmente deixar a vida te levar. Você não vai ter uma boa vida se você deixar o seu destino na mão dos outros. Se você deixar o seu destino na mão do governo, se você deixar o seu destino na mão dos seus pais, se você deixar o seu destino na mão da sua namorada, você não vai ter uma vida boa e você não será feliz. Você não será feliz. Você não se sentirá realizado, porque as outras pessoas sabem o que é bom para elas, o que é bom para você. Você que tem que saber. Você não tem que jogar essa responsabilidade para cima dos braços de outra pessoa. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito de jogar a responsabilidade da sua vida e de quem você deveria ser em cima de outra pessoa. Você tem que segurar as rédeas da sua vida e buscar melhorar em alguma coisa, buscar melhorar para sair da sua posição atual. Porque hoje em dia eu vejo, como, como diz, eu vejo diversas pessoas aí falando demais e agindo de menos. E eu digo isso porque eu já fui uma dessas pessoas e hoje em dia eu não quero mais ser assim. Eu quero fazer de tudo para me distanciar desse tipo de pessoa e eu quero o máximo de distância de mim, porque um dia eu fui desse jeito. E eu sei o quanto é ruim. Eu sei a sensação de impotência. Eu sei o que você vai sentir. Eu sei tudo aquilo que está entranhado ali dentro de você porque você simplesmente não começa, porque você simplesmente não age. Eu sei o tamanho da ansiedade que você tem. E quando você começar a agir, quando você começar a fazer, quando você começar a realmente deixar de ser uma pessoa que só aprende, 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 e ser uma pessoa que faz as coisas que você aprende, sua ansiedade vai diminuir e a sua vida vai melhorar. E entre 5 e 10 anos da sua vida, se você fazer as coisas que você aprende e buscar melhorar fazendo aquilo que você aprendeu, sua vida estará diferente. Hoje eu deixo para vocês um recado que é esse: não siga a receita do fracasso, que é você ficar parado, deixando o tempo passar, sem um destino, sem ter a mínima ideia de onde você estará daqui 3 meses, 6 meses, um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Tenha ao menos o ímpeto de procurar algo que você quer e foque nisso durante boa parte da sua vida que você vai chegar lá. E cara, eu digo isso aqui, talvez esse vídeo não pegue visualizações, porque esse canal tá no começo, então isso pouco me importa, mas eu tô gravando esse vídeo para deixar ele aqui registrado, para caso um dia algumas pessoas voltem para cá e comecem a assistir. É isso, cara, você tem que agir, você tem que se mexer, você não pode ficar só no campo das ideias. E você, acima de tudo, você tem que agir rápido, você tem que aprender e já agir em sequência. Você não pode deixar para agir depois, porque você não vai fazer as coisas depois. Você tem que fazer rápido, agir com rapidez e buscar aquilo que você acredita acima de tudo. Forte abraço para vocês.